véu do esquecimento e as terapias de regressão de vida passada. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Se você não me conhece, eu sou Caterine Rieira, sou terapeuta sistêmica e terapeuta de vidas passadas. E ouço em muitos lugares, inclusive nos lugares onde eu frequento, né, de que se nós temos o véu do esquecimento é porque alguma função ele tem. E que ir atrás dessas informações pode ser maléfico para a nossa vida e o nosso espírito. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Por qual motivos temos o véu do esquecimento? Existem várias teorias, né? Inclusive algumas pessoas dizem que é para que nós possamos ficar presos aqui na roda de Sansara, nessa roda reencarnatória, para que a gente não evolua e possa ir para outras dimensões e outros planetas. Então, por conta desse véu do esquecimento, como a gente não lembra, a gente vem vida após vida e repete os mesmos erros a fim de manter uma matrix. Então existe essa teoria e não é sobre ela que eu me debruço. Não a ignoro, mas não é sobre ela que eu me debruço. Nos meus estudos e na minha vivência como terapeuta, eu percebo que o véu do esquecimento, sim, ele é necessário. Por qual motivo? Porque ninguém aqui é chapeuzinho vermelho. Todo mundo é lobo mau. Em uma vida ou outra a gente foi mais lobo mau e menos chapeuzinho vermelho. Mas o fato é que todo mundo aqui viveu vidas em que fez muito mal aos outros. Quando nós reencarnamos dentro de um seio familiar, muitas vezes algumas pessoas elas não são criadas nesse seio familiar, né? Tem os genitores que geram essa pessoa e essa pessoa acaba sendo abandonada, doada para adoção, enfim. Mas aquela família que nos gerou, ela tinha um acerto de contas com a gente, tinha que nos dar a vida. A nossa vida precisava vir através dessas pessoas, porque algum dia, em algum outro espaço-tempo, elas nos prejudicaram ou nós prejudicamos a elas e houve um acordo para que viéssemos como pais e filhos. Porque o amor mais incondicional que tem, embora isso não seja uma condição sine qua non, né? Nem todo pai, toda mãe ou todo filho tem amor incondicional, né? Muitos pais, infelizmente, têm amor condicional aos filhos, condiciona aquilo que o filho faz para que ele seja amado. Isso é um pai tóxico, uma mãe tóxica. Mas tirando essa exceção, né? E também esse tipo de pai e de mãe também faz parte do contrato. Mas o fato é que nós encarnamos na família perfeita para que nós pudéssemos forjar quem a gente conseguiu ser hoje, para que a gente pudesse viver a vida que a gente precisa viver. Eu sei que é difícil de entender, mas nada é por acaso. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não pedi para nascer. E eu brinco, implorou, não pediu, implorou. Tá? E aí eu tô falando como consciência, uma consciência espiritual. Não como aquela pessoa, não com a visão aqui da Matrix. Ah, minha mãe engravidou sem querer, foi uma saidinha, eu não pedi para nascer, me pôs no mundo para me largar. Eu não tô gravando esse vídeo com essa visão da Matrix, tá? Dessa terceira dimensão que a gente vive. Eu tô dando uma conotação espiritual, já que a gente está falando de regressão e de véu do esquecimento. Então, espiritualmente, a gente tem um trato de vir em determinadas famílias para fazer alguns resgates. Nossos maiores resgates ficam dentro do nosso seio familiar. É exatamente por isso que a gente nasce em famílias muito, muito difíceis, a gente tem relações difíceis com alguns irmãos, ou relações difíceis com pais, ou pais tóxicos, ou pais que têm filhos psicopatas, por exemplo, né? Filhos extremamente rebeldes, perigosos, né? Porque há uma desarmonia, houve uma desarmonia no passado e muitas vezes em várias vidas
que isso precisava ser recompensado, digamos assim, ok? Então, a maior dificuldade da vida de todo mundo é pai, mãe, filho, marido e irmão. Faz parte. Se a gente soubesse, se a gente tivesse a consciência do que essas pessoas nos fizeram, ou o que nós fizemos para essas pessoas, nós não conseguiríamos viver. Porque ia ter esse ranço, essa mágoa. Ainda não somos evoluídos o suficiente para entender. Ah, ele errou, eu também errei, vamos pagar aqui o que precisa ser pago e seguir na nossa evolução. Nós ainda não temos esse nível expandido de consciência, salvo algumas exceções, como Jesus, Buda, Chico Xavier, né? Seres, algumas pessoas específicas que encarnaram aqui, o Divaldo, o próprio Divaldo Franco. Enfim, não temos esse nível de evolução. Então a gente precisa sim estar vivendo essa vida sem lembrar de tudo que a gente viveu antes, para a gente poder começar de novo, fazer diferente, não sentir culpa, não sentir remorso, não sentir raiva, não sentir rancor, né? É como se a gente, resetei aqui, vamos começar de novo, do zero, formatamos a sua máquina, deixei a máquina limpinha, mas o que você fez lá atrás teve consequências, tem uma conta cósmica aqui para acertar, e aí você vai acertando em suaves parcelas. Então, na próxima, você vai pagar uma parcela e assim por diante, ok? Numa visão dessa, se a gente pensar por essa visão, que é uma visão bem espiritual, um pouco mais ligada ao espiritismo do que as outras filosofias, você vai entender por qual motivo algumas crianças já nascem com algumas deficiências, algumas especialidades. Esses espíritos, na verdade, eles são mais evoluídos que nós, que não tivemos a pachorra, a força de, numa vida só, já passar a régua e falar, não, a gente tem muita coisa para pagar, já me coloca aí de tal jeito, que daí eu já pago um pouco mais rápido. A gente foi mais covarde, então a gente pede uma vida mais amena, né? Os espíritos que já estão mais evoluídos, que entendem que eles precisam passar por isso para poder ir para outros planetas, para outras dimensões, eles aceitam desafios mais severos. Dito isso, vamos falar de regressão. Aonde entra a terapia de regressão? Eu bato nessa tecla há muito tempo. Não faça regressão por curiosidade. Se você vai buscar um terapeuta que vai te dar esse tipo de serviço, essa pessoa só está pegando o seu dinheiro e ela não está te ajudando. Por qual motivo você precisa saber se teu pai te matou em outra vida? Se tua mãe te abandonou em outra vida? Se o seu marido foi seu marido na vida passada? Não existe motivo para isso, isso não tem função. Se tivesse, nós nasceríamos com essa memória. Então, Caterine, se isso não tem função, por qual motivo você leva as pessoas ao passado delas? E aí que tá. Quando eu levo uma pessoa para uma outra vida, numa regressão, eu levo a partir de um traço de personalidade que ela tem hoje, um modo de funcionar na vida, um modo de ver a vida, um modo de se relacionar, enfim, vai depender com a demanda, com o tema que ela trouxe, mas basicamente é sobre ela, sobre a personalidade dela, e em cima dessa queixa eu vou com ela esmiuçar para entender onde nela isso reverbera, porque o problema nunca está fora da gente, está sempre dentro da gente, está sempre na forma como a gente se sente em relação às coisas que nos acontecem, como a gente se sente em relação aos fatos externos, do que exatamente sobre os fatos externos. Se você, falo isso sempre, se você pegar um acidente de ônibus, teve uma batida de ônibus,
você entrevistar as 42 pessoas que estavam dentro do ônibus, mais a pessoa que estava no outro carro, mais o motorista do ônibus, né, mais as pessoas que estavam no outro carro, você vai ver que vai ter 42, 45, enfim, se tem 45 pessoas, vai ter 45 versões daquela mesma situação, daquele mesmo fato. Porque a forma como a gente enxerga a vida, como a gente sente, como a gente lida, ela permeia toda a nossa experiência. Então, tudo que eu fui até hoje, o que formou a Caterine até aqui, eu tenho um sistema neuronal que foi montado, que teve os seus caminhos neurais desenhados por tudo que eu vivi na minha infância, o meu sistema de luta-fuga, os meus sistemas de alerta, todos eles foram modelados neurologicamente com a vida que eu tive desde criança. Por isso que tem pessoas que são mais calmas, pessoas mais irritadas, pessoas mais ansiosas, pessoas menos ansiosas, porque aquilo que aconteceu na infância dela modelou o mental dela, neurologicamente falando, tá? Então, quando eu vivo uma situação, eu tenho essa modelação do meu cérebro neuroplástico que vem desta vida, e eu tenho memórias de vidas passadas que estão no meu subconsciente, que eu não tenho acesso, mas elas estão na minha alma, que é o que eu chamo de consciência. Somos uma consciência que viemos de outras experiências corporais para essa experiência corporal agora. Então, essa experiência corporal agora me traz um monte de formas padrão de funcionar com o meio, juntamente com todas as experiências anteriores que a minha consciência tem. Junto a tudo isso é você, sua personalidade. Quando você chega para mim com uma dor física, uma dor emocional, um problema financeiro, um problema relacional, um problema de trabalho, um problema, e a gente percebe que a técnica da regressão vai ser bom para a gente olhar para esse problema de uma outra maneira, a gente vai para uma única vida, eu vou te levar para uma única vida e eu não vou ficar fuçando nessa vida quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu marido. Eu não vou fazer essa analogia. Esquece, a gente não vai fazer essas substituições. Ah, e aquela pessoa naquela vida era a minha vizinha desta vida. A gente não vai fazer isso. A gente vai para aquela vida e vai entender que conclusões você tirou daquelas situações, que experiências traumáticas que você teve naquela vida que fizeram com que você cristalizasse na sua consciência certos medos, certos traumas, determinadas maneiras muito fixas de ver a vida que estão te trazendo dor na sua vida atual, que estão fazendo com que sua vida atual não funcione no sentido de te trazer plenitude, facilidade, felicidade, alegria. Está te trazendo uma dor. Vou lá naquela vida, olho especificamente os momentos traumáticos que estão ligados com a sua queixa de hoje só. E daqui a gente faz todo o trabalho terapêutico para que acabe esse ciclo de reprodução de padrão. Você percebe? Eu não inferi no véu do esquecimento. Eu não estou interferindo na lei do universo que diz que a gente não deve lembrar, mesmo porque muitas pessoas, principalmente quem é mais espiritualizada, quem usa a medicina da ayahuasca, essas pessoas elas têm lampejos de vida passada. Lampejos, isso aconteceu comigo, de eu estar num lugar e saber, nossa, eu já estive aqui antes, eu já vivi nesse lugar, eu já morei aqui. Eu com 12 anos, 12 ou 13 anos, eu fui assistir aquele filme Highlander, que se passava na Escócia. Quando eu vi aquele cenário daqueles castelos, aquelas montanhas lá na Escócia, eu lembro que eu falei para mim mesmo, para minhas amigas, nossa, eu já morei nesse lugar. Então são lampejos que a gente tem, que às vezes a gente precisa deles, sim, para conseguir fazer algumas correções agora. São oportunidades que o universo te dá. Não é à toa que existem
essas terapias. É preciso ter muito cuidado com o terapeuta que você vai escolher para fazer isso, para que ele faça isso de uma forma efetivamente terapêutica, que vai trazer ganhos para você, não que vai sanar sua curiosidade. Sanar sua curiosidade não vai aliviar a sua alma. Eu sei que muitas pessoas, muitas, que estão apaixonadas, que vivem amor platônicos, que vivem triangulações, né? Que são as mulheres que não são as mulheres oficiais da relação, por exemplo, né? Elas estão numa ponta de um triângulo. Eu sei que essas pessoas muitas vezes querem buscar a ajuda da terapia de vidas passadas para saber se o presente de Deus, se o ser de luz, como diz a Nick Forlaneto, se o ser de luz foi alguma coisa sua no passado, ou te traiu no passado, ou tem uma dívida kármica com você, isso não vai resolver a sua vida hoje. Mesmo porque, se o outro tem uma dívida kármica comigo, isso é um problema dele. E se ele vai conseguir pagar essa dívida kármica que ele tem comigo, não é um problema meu. Então eu não posso acessar uma vida passada, aí eu tomo conhecimento de que determinada pessoa me fez mal e que ela tem um compromisso agora, aqui em 2024, de pagar o preço, de pôr um pano aí em tudo que ela fez. Ela veio com esse trato para mim, descubro isso numa regressão. Sabe o que isso vai acontecer se a outra pessoa não está cumprindo a parte dela? Eu vou alimentar mais raiva dela, eu alimentando mais raiva dela, eu altero o meu vórtice de energia, eu baixo a minha vibração e eu não faço o que eu preciso fazer. Quando alguém, você vai ouvir eu falar isso milhões de vezes, isso não é uma frase minha, isso é uma frase do Bert Hellinger, embora não tenha nada a ver com a regressão, tá? Mas ele fala, quando alguém faz mal pra gente, isso se torna o destino dessa pessoa. Esta pessoa e o sistema dela vão ser responsáveis pelo mal que aconteceu aqui. A vítima que existe aqui será representada nesse sistema aqui. Toda exclusão gera uma compensação. Quando há uma vítima num sistema, o sistema que prejudicou o outro sistema vai representar essa vítima. Por isso que às vezes a pessoa vem constelar, o filho está passando por alguma situação difícil, ou ela está passando por uma situação difícil, e quando a gente vai olhar na constelação, tem uma exclusão aqui. Tá? Então, a terapia de regressão, ela vai te trazer, ela vai trazer para você à tona um sistema que você está trazendo, que está cristalizado nesse seu corpo espiritual, que eu chamo de consciência, e que faz com que você hoje, nessa encarnação, repita padrões de relacionamento, de pensamento, de funcionamento, porque você tem aquelas crenças limitantes enraizadas de lá, tá? Sem função nenhuma de querer saber quem foi quem. Isso não vai te facilitar a tua vida, isso não vai ser bom para você. E para terminar, Caterine, você trabalha com duas técnicas completamente diferentes. Você trabalha com a técnica do Bert Hellinger, que era um padre, que é uma técnica do sistema familiar, e aí você vem e fala que tem coisas em vidas passadas, que é de lá, não é do meu sistema familiar. É por isso, uma das razões que eu peço para você constelar primeiro comigo. Porque primeiro a gente resolve os problemas daqui. Como eu disse no começo do vídeo, a gente tem sinapses cerebrais, a gente tem caminhos neurais que eles foram estabelecidos, condicionados por conta da vida que a gente viveu aqui desde a barriga da nossa mãe. Então a gente olha isso na constelação. Esse momento de constelação é um momento que você vai me conhecer, que eu vou te conhecer, que você vai conhecer esse ambiente virtual, para que um dia, se você quiser fazer uma regressão de vidas passadas, a gente já tem um vínculo, você já conheça a minha voz, você já conhece o meu ambiente virtual, e eu também saiba que você vai estar num ambiente virtual completamente seguro, onde ninguém vai te interromper, onde a sua conexão não vai cair, porque tudo isso pode afetar negativamente na regressão. Não vai acontecer nada demais, né? Você não vai ter uma catarse por causa disso, mas vai interromper e vai ficar muito improdutivo desse jeito.
Com 30 anos de experiência que eu tenho no conhecimento da mente humana, né? Tendo formação em psicologia, eu estudo neurociência, eu não faço uma especialização formal, mas eu estudo, então eu sou uma pessoa que eu estou sempre atualizada com relação às técnicas mais modernas, de psicologia baseada em evidência. Uso esse conhecimento nos meus atendimentos, não como psicoterapeuta, mas sabendo, tendo um olhar, sabendo que tem coisas que nem a constelação e nem a regressão vão ser suficientes. E eu passo essa orientação para as pessoas. Então você pode vir seguro, segura para um atendimento comigo, sabendo que você está na mão de uma pessoa que tem responsabilidade com você. Se eu não tivesse responsabilidade, eu ia abrir minha agenda de regressão para todo mundo, porque tem muito, é o que mais tem demanda, é terapia de regressão. Por que eu não faço isso? Porque eu não quero o dinheiro das pessoas, eu quero ajudar as pessoas. Eu fico muito feliz quando eu recebo um depoimento, quando alguém manda um áudio para mim dizendo: Caterine, eu nunca mais tive dor. Caterine, olha, meu relacionamento melhorou. Caterine, olha, outro dia uma mulher que eu tinha atendido, ela tinha um relacionamento muito difícil com a filha dela. A filha dela tomou uma distância muito segura, assim, né? Não queria mais um contato próximo. E eu atendi ela num dia, ela falou, de noite, a minha filha já estava mais próxima de mim, inclusive fisicamente. É uma coisa assim que não tem explicação, mas tem campo mórfico. O que acontece com a gente, ele não acontece só aqui, nesta matéria aqui, ó. Silício, carbono, cobre, magnésio, né, que é tudo que a gente é formado por todos os elementos da tabela periódica. Além dessa massa aqui, nós temos essa consciência. E sim, é possível fazer a constelação e depois fazer a regressão, e uma coisa vai complementar a outra. Na constelação, a gente vai ver na sua vida atual quais são as dinâmicas ocultas que você vem trazendo para o seu atual dia de hoje. Nós vamos alterar isso no campo mórfico, isso vai reverberar em você, no seu sistema, e já vai começar a destravar. Tendo algum ponto assim, ai, meu calcanhar de Aquiles é tal coisa, e ainda tá, isso daqui tá me pegando, isso aqui tá sendo uma pedra. Pô, já esgotamos as possibilidades na constelação. Vamos olhar para isso em terapia de vidas passadas? Vamos ver o que é que está cristalizado aí nessa consciência que você tem hoje, que está fazendo com que você, talvez, repita funcionamento do passado, porque em algum momento lá em outras vidas, você chegou a alguma conclusão e essa conclusão virou uma verdade absoluta para o seu espírito e aí você encarna com essa verdade absoluta. Por exemplo, homens não prestam. Por exemplo, nunca mais vou casar, nunca mais vou me apaixonar, nunca mais vou confiar em ninguém, nunca mais terei um sócio. Essas tomadas de decisões que nós temos em momentos traumáticos ou até mesmo na hora da morte, isso fica como se fosse uma assinatura energética na nossa consciência ou espírito, chame como você quiser, e que você traz para vidas atuais e repete. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, não gostei dessa pessoa? Você nem sabe nada dessa pessoa. Pode ser sua intuição, e eu vou gravar isso em outro vídeo sobre intuição, e pode ser uma memória de vidas passadas. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser agendar, agende primeiro uma constelação comigo antes de agendar a sua sessão de regressão, tá? Eu peço que seja feita dessa maneira. É uma maneira segura para você e mais eficaz. Um beijo da Katê. Namastê.